esse é um momento extremamente importante para esse Senado. Eu ouvi aqui declarações e considerações de ordem até filosófica, mostrando que a opinião coletiva não é critério de verdade, que muitas vezes a opinião coletiva decide erradamente. E foram citados exemplos de erros de opinião coletiva, muito bem citados, aliás, pelo senador Márcio Bittar, quando a opinião coletiva elegeu Hitler, quando a opinião coletiva elegeu Mussolini, enfim. E a opinião coletiva do Brasil também inúmeras vezes errou, e errou feio, não é? Eu poderia citar alguns desses erros, mas não quero provocar polêmica e nem despertar paixões de correntes políticas. Eu quero apenas dizer que a opinião coletiva, embora não seja critério de verdade, numa democracia ela é soberana, seja para o erro, seja para o acerto. Não existe outra forma de fazer democracia que não sendo o respeito à opinião coletiva. A maioria do povo decide o rumo que quer dar para o país. Nesse sentido, a maioria do povo deu um novo rumo para o Brasil. Nesse sentido, ela mudou o poder executivo, elegeu uma outra corrente de pensamento. Podemos concordar com essa corrente de pensamento, podemos divergir dessa corrente de pensamento vitoriosa, mas assim decidiu a opinião coletiva. Certo ou errado, é ela quem manda. Não sou um surfista, não sou uma folha solta ao vento. Tenho opinião, tenho convicções e acho que quando esse Congresso cassou mandatos de presidentes da República, e em nossa história temos vários casos de cassação de presidente da República, aqueles congressistas também não estavam surfando na opinião pública, também não eram folhas soltas ao vento. A sintonia que um político deve ter com a opinião coletiva é essencial numa democracia. É essencial. É claro que temos o direito sempre de colocar nossa opinião, é claro que temos o direito sempre de tentar mudar a opinião coletiva, mas não respeitá-la não é democrático. Eu quero apenas dizer que considero que os ventos da democracia, os ventos da renovação, sopraram muito forte, já que estamos falando em folhas ao vento, sopraram muito forte no Poder Executivo e o renovou. Sopraram muito forte nesse Senado e renovou grande parte desse Senado, assim como renovou grande parte da Câmara dos Deputados. E a política tem que ser renovada. O povo tem o direito de fazer isso. Só que a política existe para o Legislativo, existe esse vento direto no Poder Executivo, mas não existe essa democracia direta com relação ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário só pode ser renovado através desse Senado, através do Congresso. Nós não teremos renovação da nossa justiça, nós não teremos uma justiça mais rápida, mais eficiente, mais transparente, a não ser pela ação do nosso Senado. É nossa obrigação. O juiz Anselmo deixou muito claro isso na Constituição. Nós temos esse papel, nós temos essa dívida com o povo. Nós precisamos, sim, reformar esse país sobre os mais diversos aspectos. É preciso reformar a própria política, a própria legislação eleitoral. Nós temos um excesso absurdo de partidos políticos. É preciso reformar os tributos. Nós temos um emaranhado de tributos que ninguém se entende. É preciso renovar a Previdência, porque ela está levando o país à falência. E é preciso, igualmente, reformar o Judiciário, como é preciso também reformar as práticas do Senado. O requerimento do senador Lazier é claro nesse sentido. E nós precisamos mudar. O povo quer um novo Brasil. O povo quer um Brasil com uma outra face, uma nova maneira. O povo já não aceita mais essa coisa de que a autoridade pode, sim, submeter a vontade da maioria aos seus ditames. Não é mais possível continuar assim. Eu quero dizer que sou totalmente favorável a essa CPI. Apoio, assinei e assinarei de novo o requerimento feito pelo senador Alessandro. Acho que está extremamente bem fundamentado.
Acho que chega a ser engraçado que se exija tanto um fato determinado, quando na verdade se nega a instalação da CPI por um fato que não está determinado. Qual é o fato determinado que determina que ela deve ser arquivada? Não há, não citam. Ou seja, a regra vale para os outros, não para mim mesmo. O que conta é a vontade política, não é a lógica. Então é claro que temos aqui opiniões diferentes. É claro que todas as opiniões merecem ser respeitadas. Mas eu quero dizer com muita clareza, não sou uma folha ao vento. Estou em sintonia, sim, com a maioria da população brasileira. Estive, foi por isso que ela me deu 3 milhões de votos para a minha eleição. Falava exatamente nessas propostas. Nas propostas de renovar a Previdência, na proposta de ter uma justiça mais rápida, na proposta de que a nossa justiça precisa ser reformada. Tenho conversado com membros do Poder Judiciário, inclusive do Supremo, me reservo o direito de não citar nomes, e tenho obtido a concordância deles de que realmente essa reforma é necessária. Ouvi de um deles que ele tinha menos poder no Supremo do que tinha um juiz de primeira instância, porque lá ele recebia um processo e quando estava pronto para ser relatado, ele tinha que entregar ao seu revisor, e o seu revisor não tinha data marcada para relatar o processo que coube a ele estudar. E eu disse a ele, por que o Supremo não muda isso? E ele me respondeu, porque foi feito para não funcionar. Isso eu ouvi de um magistrado, isso eu ouvi de um juiz do Supremo. Me perdoem, não vou revelar o nome, porque ele falou isso para mim em confidencialidade. Não é? Mas não estou inventando a história. Eu nem sabia como é que funcionava o Supremo por dentro, foi ele que me explicou. Então está mais do que na hora de haver essa CPI. Não para decretar uma guerra entre poderes, para nada disso, mas para que os problemas da justiça brasileira sejam levantados e que se a CPI não chegar a conclusão nenhuma, ela terá chegado a um ponto muito importante, que é levantar o porquê que a nossa justiça é tão cara, tão demorada e funciona tão mal. Eu voto favorável ao voto em separado do senador Alessandro e acho que esse Senado estará deixando de prestar um relevante serviço à nação se essa CPI não for instaurada. Muito obrigado, senhor presidente.